Vamos lá para mais um vídeo. Hoje o assunto é tratamento à distância. Como ele é feito, quais são seus resultados, alguns riscos e também algumas dúvidas que foram esclarecidas na última terça-feira. Como esse vídeo ficou um pouco maior, ficou um pouco mais longo, eu dividi ele em algumas partes. Então hoje você vai ver a primeira parte sobre esse assunto de tratamentos à distância. Os resultados que eles trazem desses tratamentos e alguns relatos de algumas pessoas também. Mas vamos para a vinheta e já vamos para o vídeo. Bom, 5 minutos é o suficiente, né? Normalmente a gente começa em cima. Quer esperar mais um pouco, Fê? Não, de boa. Boa? Tava falando de cor. Lembra que eu comentei com você que eu ia começar a fazer um experimento com a menor quantidade de luz? Menor quantidade de luz? O mais escuro possível. Ah, sim. E aí? Meu, é muito interessante, cara. Por quê? Quais foram as... O simples fato, que nem eu. E eu percebi que depois que eu comecei a fazer isso, um pouco de luz já atrapalha meu sono agora. Não que atrapalha, mas parece que incomoda já. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que aumentou muito o que eu lembro dos sonhos. Parece estar muito mais detalhado. E Ficar quando eu vou fazer uma energização, alguma coisa do tipo, uma aplicação e tal, é muito rápido para começar a ver cor. Ficou muito mais fácil. Tá, então ficou bem mais confortável para dormir e para os exercícios energéticos também. Sim, Interessante, Fê. Mas aí, sem cor nenhuma, sem luz, nada, zero. nada. Eu tiro da tomada até o negocinho da net, para não ficar aquele pontinho vermelho. É interessante. É até um assunto legal que você colocou agora aí, que é até um assunto que a gente pode estar trabalhando com o pessoal depois. É uma informação interessante. Aí eu tinha perguntado pro Shin, que eu tinha visto umas informações na internet sobre produção de um hormônio pela pineal, não sei o que lá, e que o escuro acelerava essa produção. Né? Era um negócio do tipo, eu não lembro exatamente agora, os termos mais técnicos, né? Certo. E aí eu perguntei pro Shin se tinha fundamento, eu vou que tinha. Tipo, Porque a lógica era mais ou menos assim. O nosso organismo foi feito de uma maneira que em certos momentos, certos horários, são secretados tais hormônios, vai passando o dia, vai chegando a noite, são secretados outros e por aí vai. Certo. Então, meio que cada momento do dia tem ali os seus hormônios mais específicos. E antes, quando a civilização era não mais atrasada, era menos moderna, a gente não tinha tanta luz assim, era basicamente a luz natural. Então, quando começava a chegar tarde para a noite, nosso organismo já ia entendendo que era momento de se preparar para dormir. Tipo, o corpo já E aí respondia dessa forma, né? Hã? O corpo já respondia dessa forma. Exato. E aí o corpo vai se preparando, vão secretando hormônios, piriri pororó. E aí, conforme a civilização foi se modernizando, a gente foi alterando muito isso. Né? E aí hoje a gente tem luz até dizer chega. A gente fica com o celular até o último segundo do dia. A última coisa que a gente faz antes de dormir é dar uma olhadinha no celular. Você deu até uma boa ideia, Fê, que dá pra gente poder pegar em um momento, que nem a terça-feira, como a gente tá usando assim para assuntos diversos, seria interessante montar isso que você falou, né, sobre essa questão das cores, para facilitar em relação ao sono, porque isso vai afetar a sua parte energética, e colocar outros assuntos também referente a isso. Seria interessante. Sim. Ô Fê, Oi. o hormônio que é produzido à noite é a melatonina. Tem alguma coisa a ver com isso mesmo. Por isso que como ele tá ligado ao sistema imunológico, por isso que o povo fala que quem não dorme direito, não tem um sono que repousa, descansa e tal, a pessoa tem propensão a ficar mais doente. Uhum. Interessante.
E eu só não lembro qual que é a área de estudo desse senhor que eu vi, mas é um pesquisador americano e ele fez um estudo, eu acho que a Fabiola e a Thay, eu acho que vão conseguir entender mais. Outras pessoas que são da área mais médica, assim, da saúde, na verdade. Que o cara analisou que durante a noite, em alguns, não sei, não lembro se era em alguns momentos ou à noite, a gente produzia o DMT, era alguma coisa do gênero. Que seria pra... Então, era o hormônio que era produzido de forma natural pela pineal, se eu não me engano. Aí posso estar confundindo alguma informação, mas era algo do gênero. Mas o interessante desse estudo que o cara fez, ele percebeu que esse hormônio, essa molécula, ela era encontrada no chá, no daime, no ayahuasca. Caramba, interessante. Então. Começa aí... E aí, aumentando a quantidade desse hormônio, dessa molécula, tudo mais, facilitaria algumas percepções. Faz sentido, né? Então, aí não sei se tem daí, como tinha pesquisado que o ficar no escuro aumentava essa produção, aí eu não sei se tem exatamente a ver com a melatonina, Fabiola? É. Não, calma, né? Que eu destravar o microfone. A melatonina, ela é naturalmente produzida pela pineal mesmo. Uhum. E aí, obviamente que cabe mais pesquisa da minha parte, né? Mas o estudo que o cara fez era muito interessante, fazendo essa correlação entre uma produção natural e ter encontrado essa mesma molécula, hormônio, molécula, no daime. Isso daí é interessante. Assim, ou ayahuasca, né? Ayahuasca, ele acaba induzindo, né, através desse componente, vamos colocar dessa forma. Boa. E aí tem toda essa questão de aumento das suas percepções, né? Sim, exatamente. Faz sentido. Como eu comentei, depois que eu comecei a fazer esse experimento de dormir no escuro mesmo e fazer minhas práticas mais no escuro, a parte visual ficou muito mais rápida, assim, começou a aparecer mais cor, não necessariamente cores diferentes, mas massas de energia maiores e mais rápido. Isso eu achei bem interessante e fazia sentido com o que esse pesquisador concluiu. Porque se o daime ele altera a sua percepção, querendo ou não, você sentir essas coisas é uma alteração da percepção, né? Sim, exatamente. Então é algo que dá pra gente até pegar e trabalhar um pouquinho mais a fundo. É algo que dá pra gente poder explorar um pouquinho mais, como você falou, em relação ao conhecimento, né? Sim. Já mais na prática. Legal. Bom, acho que entrou todo mundo, né? Pessoal, vamos lá. Eu separei um material aqui, eu vou compartilhar com vocês, que aí, obviamente, como a gente vai falar sobre tratamento à distância, o Fernando aqui vai dar mais detalhes aí sobre essa informação, tá? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês seguindo aí. Bom, gente, então tá, vou dar uma passada em alguns textos aqui, claro, em qualquer momento vocês podem pausar aí, perguntar, sem problema nenhum, que o Fernando já vai passando as informações. Primeiro, eu acho que quando a gente fala radiestesia, é só uma forma da gente falar qualquer técnica, né? Mas de uma forma bem resumida. Porque a radiestesia, ela é a ciência, né? A ferramenta para identificar a vibração das coisas. Tudo emana energia, né? E a radiestesia, ela serve para identificar a vibração e a energia das situações, das pessoas, de ambientes, né? E a partir dessa análise, você consegue ter informações suficientes para traçar um plano de tratamento, de cura ou algo do gênero. Então, a radiestesia, basicamente, de forma bem resumida, ela serve para identificar. Eu vou identificar como que a pessoa está, como que aquele ambiente está, se determinada energia é positiva, se aquilo que eu estou querendo fazer no momento é favorável ou não. Então, a radiestesia basicamente serve para isso.
tem vários instrumentos para fazer essa identificação, né? Acho que o mais comum, e acho que todas as pessoas conhecem, é o pêndulo, né? Então, a radiestesia é para a gente identificar mesmo. Para a gente fazer um tratamento, né, realizar uma cura, uma energização, a gente utiliza a radiônica. Exatamente, o que você acabou de falar agora. Aí eu coloquei aqui só para exemplificar como que você faz o tratamento, que o pessoal tem ficado muito na dúvida, Fê, em relação a como que vai ser feito esse tratamento. Então, aqui é uma forma presencial, mas é legal você explicar como que é essa conexão, como que você vai produzir mais isso. ou menos. Mais ou menos porque a identificação, e aí falando especificamente da radiestesia, que é identificar, não preciso estar perto de ninguém, né? Tanto que eu posso identificar uma situação que nem é minha, né? Simplesmente o pêndulo vai ser um amplificador, né? Falando do pêndulo, que é o que a gente mais utiliza para identificar. E aí o pêndulo ele vai servir como uma antena, amplificando a energia da situação, da pessoa, ou do que eu estou procurando saber uma resposta. E o meu inconsciente capta, o inconsciente de quem ali está fazendo o trabalho, na verdade, não só eu. Então, o pêndulo ele amplifica, o operador ele canaliza, ele sente aquela vibração, aquela informação, e aí passa para a pessoa ou decide o que fazer ou o que não fazer, né? Então, eu simplesmente faço uma leitura da informação, e o pêndulo serve para amplificar, e se ele amplifica, a informação fica mais fácil de captar, né, para decidir o que fazer, o momento, o tempo de tratamento, ou se eu utilizo um cristal, um gráfico, uma pirâmide, ou se na verdade o melhor tratamento é o reiki, a cromoterapia, precisa ir para terapia, precisa usar floral. Então dá para identificar naquele momento qual que é a melhor forma de lidar com aquela informação. E de qualquer forma, que eu coloquei aqui, né? Você acaba identificando isso através do seu sentir também, né? A questão do sentir que você falou, através do pêndulo e das suas ferramentas. Sim, sim. E você vai se conectar da mesma forma com a pessoa. Fala aí. Não, e você vai se conectar da mesma forma com a pessoa, né? Que aqui eu acho que eu entendi o que você quis falar agora. Na verdade, são duas informações. A primeira é que o operador, ele canaliza, ele sente o que o pêndulo amplificou. E aí falando especificamente da radiestesia, né? Uma outra informação é através da percepção de cada profissional. Por exemplo, quem está mais acostumado com o que a gente trabalha, se já fez terapia com você, ou se já fez o mapa, entende um pouco mais sobre reciclagem, potencial de espiritualidade e tudo mais. Então a gente tem duas informações. Uma pessoa, ela pode já naturalmente ser muito mais sensível às coisas. Sim. Por exemplo, quando eu me aproximo de alguém, eu sinto ali o que a pessoa tem, se tem alguma coisa desconfortável e tudo mais. E tem a informação obtida pelo pêndulo, né? Ou outra ferramenta da radiestesia. Então eu, particularmente, quando eu vou trabalhar, eu acabo utilizando das duas informações. Legal. E aí, só lembrando que a gente compara muito com o reiki, né, Fê? Que você vai usar tanto a radiestesia no tratamento quanto o próprio reiki, né? Sim, é porque o reiki, assim como a radiônica, também tem uma técnica específica para tratamento à distância, né? Então, na verdade, acho que os tratamentos que a gente faz, a gente coloca alguns termos que nem o tratamento com radiestesia, ou vai fazer a terapia ali com o Vande. A gente nunca utiliza uma técnica só. Isso. Em muitos momentos a gente não abre tudo que a gente utiliza simplesmente porque não tem muita necessidade, né? Mas o Vande não utiliza só do mapa, ele utiliza outros cursos que ele fez, mas vai incorporando ali no atendimento de forma natural, né? Às vezes a pessoa nem percebe que você modificou a forma de abordagem, a técnica que você está utilizando. E quando eu fazer um tratamento, falando aí na parte de energia, eu também utilizo vários tipos de frequência, vários tipos de técnica. Eu utilizo a radiônica, acaba sendo o principal, mas eu também utilizo muito do reiki, e aí do reiki tem as suas variações ali, que nem o karuna,
a gente tem o curso da cura egípcia, então em muitos momentos eu acabo utilizando também cristais, cromoterapia, dentro da radiestesia também tem as pirâmides, os cones, eu também utilizo orgonite. Então a gente vai utilizando frequências variadas de acordo com cada tratamento, de acordo com o que a gente visualiza que para aquela pessoa, para aquele momento seja mais adequado. Não tem como a gente pegar duas pessoas que estão aqui no grupo com o mesmo problema e falar, ó, a gente vai fazer da mesma forma. É muito difícil e é muito raro acontecer isso. Porque às vezes o início do tratamento a gente aborda uma determinada frequência, mas em uma pessoa dá resultado, na outra não. Ah, mas por que isso? Porque às vezes a causa daquele desconforto são diferentes, né? Então não adianta a gente abordar, não adianta a gente ter a mesma abordagem e utilizar necessariamente a mesma frequência naquele momento. Essa imagem eu acho então que existe uma individualização muito forte em cada tratamento, seja na terapia, seja na aplicação, seja no conjunto, né, de ambas as técnicas aí, que acaba sendo o mais eficaz no sentido de velocidade de um tratamento. Essa imagem, Fê, eu acho que traz bem o que você está dizendo, né? Porque que nem aqui, nessa imagem, você tem uma pessoa que ela está conectada com a energia do universo de uma forma mais positiva e a outra com alguns ataques, vamos colocar dessa forma. Então, o modo que você vai trabalhar a pessoa, obviamente, que é o que você acabou de falar, vai ser bem diferente. Só que algo que é interessante, que também muitas pessoas têm me perguntado e eu tenho reforçado, que seria o quê? Normalmente, quando você pensa em um tratamento, a pessoa está pensando que ela vai vir para um tratamento quando ela tem um problema. E tem tido uma quantidade significativa de pessoas que têm procurado não porque ela tem um problema, mas porque ela quer melhorar algo que já está bom. Sim. Então, que são legal de colocar essa informação. Momentos diferentes de uma mesma situação ou de uma causa semelhante, né? Sim. A gente pode ter partido de um mesmo ponto traumático, mas eu já ter superado e estou ali numa fase de recuperação e de melhora muito mais adiantada. E você ainda está numa fase de sofrimento, de estar travado numa determinada característica. Exatamente. Então acho que é simplesmente o ponto da viagem aí que se está. Mas para nossa vivência em si, para nossa parte de evolução, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. A gente, pelo menos até hoje, eu não conheci uma pessoa que chegou e falou, nossa, eu não tenho uma dificuldade. Eu ainda não conheci. Isso é verdade. Né? E acho que aqui cabe uma ressalva, porque aí acho que é pertinente. O pessoal confunde um pouco também. Você ter informação e você ser necessariamente perfeito. Boa. Em que sentido? Porque você trabalha com uma determinada técnica, porque você passa esse tipo de informação. Muitas pessoas acreditam que você tem que ser quase que perfeito, ou que você não pode ter dificuldade naquele ponto. Né? Mas saber o caminho é diferente de você, naquele momento, conseguir concretizá-lo. A gente pode ter aqui um problema de pressão alta, por exemplo. Eu e o Vande tem pressão alta. A gente tem ali uma mesma orientação de tratamento. O médico passou a medicação, a gente passou na nutricionista e teve toda uma reeducação alimentar, e um profissional de educação física nos orientou com atividades físicas. O Vande pega e fala, eu não quero mudar a alimentação, quero continuar comendo essas coisas. É opção. A informação existia, então ele tem a informação. Ele seguir, ele colocar ela em prática, são coisas distintas. Verdade. Bom, então o assunto de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. A gente vai ter mais algumas partes dessas informações e até mais alguns outros relatos e informações de tratamentos à distância. Caso você tenha alguma dúvida já desse primeiro vídeo, deixa aí nos comentários ou entre em contato pelo WhatsApp que a gente vai tirando as dúvidas. Eu ou o Fernando, a gente vai tirando as suas dúvidas. E até o próximo vídeo.